Então, dando continuidade à nossa maratona, se assim eu posso dizer, eu quero fechar hoje falando sobre o G12, a gente começou na semana passada, e eu falei com a minha equipe especificamente essa semana sobre a importância da equipe de 12. E tem muitas coisas para poder compartilhar, eu vou estar tratando algumas coisas com eles, mas eu quero fechar hoje essa parte e a gente vai entrar na escada do sucesso, né? Que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Muito bom também a gente aprender, porque é a base de cada célula. Toda célula tem que existir essa base. Mas, para a gente fechar sobre a equipe de 12, sobre a importância, né, de você ter uma equipe de 12, o porquê, é um modelo de Jesus, a gente já entendeu isso, mas na sua visão, especificamente os Timóteos, os discípulos que estão aqui, os 12, por que você acha que é importante você ter uma equipe? Para reproduzir, né, a visão. Para reproduzir a visão, o que mais? Facilita o trabalho. Não entendi, não, ótimo. Facilita o trabalho, perdão. Facilita o trabalho. Facilita o trabalho. Vocês acham que Jesus precisaria de fato ter uma equipe? Sim, eu acredito que sim. Por quê? Porque ali como um homem, ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. E através da equipe multiplicando a visão, ele conseguiria estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tendo a mesma visão, seria as mesmas palavras e o mesmo propósito sendo exercido. Massa. Mais alguém? Por que Também você concordo que sim, que ele sim, que precisaria ter uma equipe, porque eu acredito que Deus ele pensa muito no futuro, né? Ele consegue enxergar o futuro. E ele sabia que ele precisaria aqui de pessoas no qual ele pudesse contar para poder levar o terreno. Tanto que ele fala sobre isso na Bíblia, né? Que nós iremos fazer obras maiores do que ele fez. Então, pensando na multiplicação, ele pensa na imagem e semelhança dele, que somos nós. Uhum. Então, por isso que, para mim, ele sim precisaria de uma equipe. O Timóteo aí. Dan, eu também acredito nessa questão da equipe, mas porque você percebe que não são todos iguais, né? Então, um exemplo, Pedro é pescador, então fica muito mais fácil atingir pescadores de uma certa forma, né? O testemunho de vida dele. Então, com certeza, Jesus precisaria de uma equipe, né? Para atingir pessoas diferentes também, afinal, uma equipe não são todos iguais. Ok. Algum Timóteo aí para salvar? O time do Timóteo? Eu acho que... Shalom, bom dia. Shalom. Eu acho que uma equipe ela é muito importante, principalmente eu tenho ouvido muito que o líder, os discípulos, na verdade, eles são espelhos do seu líder, né? Então, assim como costumo dizer com o meu líder aí também, Lucas, costumo dizer para ele que eu não só aprendo com ele, mas também eu sei que ele aprende também com os discípulos dele. Uhum. Eu acho que a equipe é isso aí, né? É determinação, quando um está fraco, o outro está ali para estender a mão, e eu acho que é isso aí. Força também, né? Ok. Isso mesmo. Amém, irmão. Shalom. Eu vejo que até nisso Jesus é muito humilde, né? Porque a gente sabe que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Verbo, né, que se fez carne e que nada é impossível para ele. Mas ele é tão humilde, irmão, que ele realmente decidiu abrir mão da sua glória e realmente decidiu contar conosco, né? Porque a gente sabe que não foi o cajado que abriu o mar, mas sim a palavra de Deus. Uhum. Isso a gente sabe que não foi uma pedra que matou o gigante, mas foi a palavra de Deus. Então, essa humildade de Deus de nos chamar para participar de algo, tá desde o princípio, né? Verdade, verdade. E ele decidiu compartilhar isso com a sua equipe, né? Como a gente falou, decidiu entregar o seu melhor com essa equipe. Essa equipe foi, de fato, privilegiada e continua a ser, porque essa equipe hoje somos nós, né? Vai lá, Wilde. Não, Daniel, na verdade é só um acréscimo. Shalom, bom dia a todos. Eu sempre acreditei que a equipe, né, de Cristo, principalmente, ele sempre atuou de maneira bem cirúrgica, bem local, ele ia bem nos pontos focais. Então, eu acredito que a equipe em si tem que atuar em pontos focais, né, para sanar de fato o problema, né, não deixar com que ele seja dimensionado de uma certa forma, né. E a gente percebe a inteligência de Cristo fazendo com que pessoas diferentes trabalhem em um mesmo propósito em prol de um bem comum.
Então, para mim, a inteligência é um ponto focal, né? Saber com que pessoas sejam diferentes, com complexos diferentes, com caráter diferente, mas trabalhando em prol de um bem comum, para mim, isso me chama muito a atenção. Perfeito. Todas essas respostas são bem significativas e existem várias outras, né? Porque Jesus quis que o seu legado continuasse, porque ele entregou a missão a esta equipe para que o evangelho pudesse continuar. Existem várias coisas. Só que existe uma que é muito importante, que foi a junção aí do que Luan falou juntamente com o Ide, que é a humildade de compartilhar o que ele trouxe do céu para esses discípulos, mas também isso que o Ide falou, de formar. Jesus estava nos ensinando que a caminhada em equipe gera uma transformação. E Jesus está querendo nos dizer que a caminhada lado a lado, ela gera uma formação através dessa caminhada. Porque esses discípulos não já eram discípulos. Passaram a ser discípulos depois da caminhada. E todo mundo um dia aqui já foi seguidor e se transformou em um discípulo, porque a caminhada é o que faz a transformação acontecer. Por isso, por vários outros fatores, obviamente, que eu já falei aqui, mas Jesus também nos ensina que esse alto tempo de qualidade com essa equipe foi também para a formação de caráter. Gente, ninguém no mundo, na face da Terra, consegue alguma coisa sozinho. Ninguém. Você sempre vai precisar de pessoas. Sempre. E Jesus fez isso com a sua equipe, formou esta equipe. Agora, formou o quê? Uma equipe de alta performance, uma equipe boa, uma equipe cheia de qualidade? Não necessariamente, porque todos os confrontos que Jesus teve com essa equipe foi para formar o seu caráter. Foi para equilibrar as suas emoções, foi para formar ali, ajustar a sua personalidade. Porque se todo líder, eu falo de líder espiritual, tá? Se todo líder entender que a sua missão é formar o caráter de Cristo na vida desses discípulos, pode ter certeza que você está cumprindo o seu papel como líder. Porque foi isso que Jesus fez. E Jesus nos ensinou. Por isso o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Agora perceba a escada rolante ali. Cristo vem e imprime na sua equipe agora é Cristo, imprime na sua segunda equipe, essa segunda equipe vem, e assim sucessivamente. Isso não é o G12, gente? É o que acontece, vamos simbolizar aqui. Eu formo vocês aqui, vocês formam 12, 12 formam mais 12. Agora, não é uma formação de ferramentas, de alta performance, de entrega de conteúdo. Sim, isso faz parte, mas tem que ser uma formação através da palavra de Deus. Porque a única coisa que vai gerar transformação na vida de alguém é se você pregar a palavra para ela. Aí você pergunta, mas Danilo, como é que Jesus pregava a palavra para essas pessoas? Ele era a palavra. O choque começa aí, irmão. A palavra falante. Quem quer chegar nesse nível de liderança? Esse era Jesus. Todo mundo fala assim, eu quero ser como Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Gente, será que ele está preparado mesmo? Porque às vezes a gente lê um versículo na Bíblia, a gente fica chocado, fica, meu Deus, que revelação, que confronto Deus está falando comigo. Mas imagine você ouvindo a voz do confronto nos seus ouvidos. Você não tem entendimento. Você entende que esse líder lia pensamento, sabia o que você estava sentindo? É um nível que, sinceramente, a gente tem que conversar com esses caras quando a gente subir na glória. A gente vai fazer um G12 com eles. A gente vai encontrar Jesus, dar um abraço nele, obviamente, mas depois a gente reúne os 12 assim, fica no meio e fala, velho, conta pra gente como é que foi essa doideira.
como foi esse confronto, Pedro, que você recebeu? Como foi esse ensinamento, João? Como foi subir ao monte? E você dormiu, velho. Como é que pode um negócio desse? E Jesus falou com você 3 vezes para você não dormir. Então, era esse nível de formação. E eu não preciso, escuta isso, eu não preciso necessariamente de uma equipe para gerar essa formação. Essa formação pode acontecer com a quantidade de discípulos que eu tenho. E aqui eu vou te dar um segredo. Sua equipe será fechada mais rápido se você trabalhar mais a formação do que o crescimento. Se preocupe em formar, não em crescer. Porque quem forma tem a forma. Então, se eu estou formando, eu tenho uma forma que forma. Então, o que chegar já vai se encaixar onde? Nessa forma, nesse padrão. Então, a reprodução vai ser o quê? Automática, sem esforço. Gente, escuta o que eu vou te dizer. O que segura discípulo não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, não é onde você mora. O que segura um fruto é o quanto que você formou ele. Ninguém vai embora, escuta o que eu vou te dizer, ninguém vai sair da sua célula se um dia essa pessoa for formada. Ele pode ser enviado para outro lugar, ele pode ir para uma outra igreja, mas sair, desistir de Cristo, nunca. Porque uma pessoa que tem o caráter de Cristo não desiste das coisas de Cristo. E foi... Porque, gente, olha que intrigante isso. Eu fico pensando nessas coisas e me dá dá um negócio por dentro. Por que essa equipe, quando Jesus foi embora, essa equipe não se perdeu, velho? Por que essa equipe não falou assim, brother, vou voltar? Porque teve uma época que Pedro fez isso. Pedro disse que queria voltar a pescar. Depois de ter caminhado com Jesus, Jesus dá um confronto nele, e ele disse que queria voltar a fazer o que ele fazia antes. Aí eu fico pensando, na ausência do líder, por que cada um não foi para seu canto e dizer, pô, foi bom te conhecer e tal, valeu aí por essa caminhada, foi top. Pô, Pedro tinha pecado com Jesus vivo, né? Tinha ali traído Jesus com Jesus vivo. Por que depois que Jesus vai embora, essa galera não se dispersa? Por que essa galera não vai para o cumprimento da promessa com 11? Vai ligar para 12? 12 para quê? Vamos com 11 mesmo, pô. Se um traiu, já foi, não precisa nem levantar outro. Mas não. Parece que quando Jesus vai embora, os caras ficam ainda mais sólidos, unidos. Eu ministrei uma palavra na cela de Lucas essa semana, em um momento em que Simão, que era um dos discípulos de Jesus, que não era Pedro, estava em um local. Está em Atos 8, se não me engano. E aí ele chama reforço, que era Pedro e João, porque muita pessoa estava ali aceitando Jesus e provavelmente ele não estava dando conta. Então perceba em Atos, Jesus já tinha morrido há muito tempo, mas a conexão e a unidade dos discípulos continuaram. Aí você me pergunta, por quê, Danilo? Porque houve formação, houve base. E esses discípulos não se dispersaram, não abriram mão do seu ministério, não traíram o mestre na sua ausência. Muito pelo contrário, não, vamos obedecer. A visão, o que o mestre nos ensinou não é 11. Não é 11, ele não está aqui, mas ele disse que não é 11, é 12. Se é 12, bora levantar outro. O mestre mandou a gente ir para onde? Pô, vamos para Samaria, vamos para Galileia. Não, o mestre disse que era em Jerusalém. Olha a obediência. Que equipe é essa? Essa equipe que você vai ter. Que você não vai precisar falar nada, você não vai precisar estar presente e eles vão obedecer. E ficaram ali esperando. Gente, o que leva alguém a estar esperando as palavras de alguém que já morreu? Aí você fala assim, pô, Danilo, o cara era Jesus, né? Mas Tomé duvidou, irmão. Tomé caminhou com o cara, mas duvidou. Você acha que não teve dúvida no coração dos caras? Pô, será que ele está no lugar certo?
E a promessa não foi assim, chegou na casa, se cumpriu, não. Esperaram quantos dias? Pentecostes. Foram 10 dias, irmão, orando, clamando, buscando, de jejum, sem comer nada. A equipe estava o quê? Com a mesma força de que como a sua liderança estivesse aqui. E é esta equipe, gente, que a gente precisa formar nas nossas células, nessa geração. É essa equipe que nós queremos. É uma equipe que forme o caráter de Cristo. É uma equipe que seja a imagem de Cristo. Claro, gente, Danilo, esse processo de formação não é tão fácil assim. Não é. Não foi para Jesus, irmão. Não foi para Jesus lidar com o inconstante, lidar com a falta de fé, lidar com a falta de entendimento, lidar com o traidor. Essa equipe de Jesus é o reflexo da nossa equipe que a gente vai levantar hoje. Vai ter gente que não vai querer, vai ter gente que vai falar mal da sua liderança, vai ter gente que vai reclamar da sua célula, vai ter gente que vai criticar você, vai ter gente que vai se incomodar com as coisas que você faz, vai ter gente que vai incomodar com o seu jeito. Gente, vai ter gente que vai fazer tudo, mas o que o líder não pode parar de fazer e o líder não pode parar de ser é ter o caráter de Cristo e o desejo de formar discípulos. Tenho certeza que você conhece algum líder que já desistiu desse processo de formação. Provavelmente, Cristo ainda não foi gerado no coração dele. Porque quando Cristo é gerado no coração de um líder, ele nunca vai desistir de ser líder. Ele nunca vai fechar uma célula. Por isso que eu me alegro na hora que eu vejo uma célula aberta com 1 discípulo, com 0 discípulo. Eu vejo um líder formado que está se esforçando, porque esse líder tem um caráter. E quem tem um caráter de Cristo não desiste. Continua. Mesmo mediante as adversidades, a correria do dia a dia, as lutas, as adversidades, os perrengues que tem na nossa família às vezes, no nosso trabalho, mas eu não desisto de fazer célula. Eu estou cansado, mas eu não desisto. Por quê? Porque eu tenho um caráter de Cristo. E é isso que a gente precisa imprimir. Essa será a qualidade dos discípulos que nós teremos. Um caráter que não desiste, um caráter sólido. O que é caráter? O apóstolo já explicou isso. É semelhante a uma estátua. Vai lá na Castro Alves, vá hoje, vá daqui a 10 anos. A imagem vai estar lá do mesmo jeito, da mesma forma, fazendo a mesma coisa. É engraçado, às vezes eu encontro algumas pessoas assim que foi da igreja, ou que está em uma outra igreja, a primeira pergunta que a pessoa faz, você ainda está na PIB? É mesmo, você ainda está lá? Como se fosse uma coisa assim surreal. Eu vou sair para quê, irmão? Você ainda tem célula? Claro! Eu tenho um caráter. Sou duvidoso. Claro, às vezes a inconstância vem, às vezes dá vontade de chutar tudo para cima, mas quem tem caráter não pula do barco, irmão. As pessoas se escandalizam com isso. Eu fico pegando, às vezes, as fotos da minha equipe, da minha célula, as células antigas. Gente, é uma rotatividade imensa. Agora parou, né? Graças a Deus, solidificou. Mas quanta gente já passou, já entrou, já saiu, os mais antigos aí sabe, Walter, Reinaldo, os que estão comigo há mais tempo aí. Mas quem tem caráter... Então vamos aplaudir a vida para esses discípulos que estão aqui, são os remanescentes aí, esses veteranos de guerra, porque tem caráter, irmão. Tem caráter. E é esses os discípulos que nós queremos. Que passe o tempo que for, pode chover canivete, eu estou com o meu líder, estou fechado com a minha equipe, estou fechado com o meu pastor, com a minha igreja, porque eu tenho caráter. Você acha que esses caras não quiseram, poxa, bora viver nossa vida agora? 3 anos e meio recebendo um aperto de mente imenso de Jesus aqui, me formando, me moldando. É impossível agora eu não querer fazer a missão dele, porque esse tempo todo eu só vi. Mas chegou o momento agora de eu fazer. Ele não disse que a gente ia fazer obras maiores? Por isso que Pedro, o mais afoito, irmão, o mais sedento, saiu logo pregando. Saiu da casa de Pentecostes já pregando, foi o primeiro. Quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas, porque na vida de Pedro existiu o caráter. Quem tem o caráter, imprime o caráter. Você entende que a multiplicação vem de maneira rápida quando você tem o caráter?
Saíram de 2 em 2. Imagina a loucura, irmão. Os caras andando e a sombra dos caras curando as pessoas. Os caras duros. Eu não tenho dinheiro, não, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se e ande. Perceba o nível de discipulado, o nível de entrega. É esse discípulo que nós queremos. É esse discípulo que esta geração precisa estar focada em formar e levantar. Mas para isso a gente precisa estar conectado com a nossa geração, com a nossa liderança, atento a tudo que está acontecendo. Ou você está pensando que os discípulos de Jesus não tinham G12? Ah, tinha, irmão. Tinha. E não tinha hora para ter, viu? Era no monte, era no mar, era de madrugada, era na janta, tinha. Tinha consolidação individual? Tinha. E Jesus chamando os 3. Tinha. Por quê? Porque era constante, irmão. Era constante. E quais foram? Quem aqui sabe quem quer chutar? As primeiras e as últimas palavras de Jesus. Vamos começar pelas primeiras. Quais foram as primeiras palavras de Jesus, quando ele começou o ministério dele? Foi que saiu da boca de Jesus? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. E quais foram as últimas palavras da vida de Jesus? Ide fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. Entenda, as últimas palavras da vida de alguém são as mais importantes. Sim ou não? Já assistiu o filme? Não vou nem dizer realidade, porque eu espero que você nunca tenha passado por um momento como esse. Deve ser triste. A pessoa está morrendo, a pessoa sabe que vai morrer. É triste, né? As partes do filme que tem essas partes é a parte mais triste que tem. A pessoa sabe que vai morrer. Por exemplo, eu fiquei pensando muito nisso, foi o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O médico desenganou ele. E o filho dele estava lá com o cara, eu fico pensando assim, pô, imagine, se saber que seu pai vai morrer, e você está ali ouvindo praticamente as últimas palavras dele. Qualquer momento ele pode morrer. Deve ser muito triste e doloroso. Não desejo isso para ninguém. Agora imagine as últimas mensagens de Jesus, as últimas palavras. Jesus disse: ide e alcance a multidão. Ide e faça milagres. Ide e morra por esse povo. Não. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Traduzindo para hoje, reproduza o que eu imprimi em vocês. Vocês lembram? Vocês não eram meus discípulos. Vocês eram meus seguidores e tinham ouvido falar de mim. Eu formei vocês discípulos. E agora, eu te peço, reproduza isso na vida de outras pessoas. Deixa eu te falar algo. Você sabe por que muitas pessoas não querem célula? Não querem liderança? Porque elas ainda não se sentem prontas para serem discípulos. Porque os argumentos são, eu não me sinto preparado, eu não sei fazer, eu não sei isso. Gente, qual a dificuldade que tem em você reproduzir aquilo que você é? Aí vem um temor, né? Fala, poxa, olha para a minha vida, eu vou reproduzir o que eu sou. Meu Deus, quanta coisa tem de errado em mim. Eu já vi pessoas falar assim, não, eu peco muito, bem-vindo, eu também peco muito. Eu ainda erro muito, não, quando eu parar de errar, eu vou abrir minha célula. Então, fecha todas as células. Porque esse é um dos segredos do discipulado, não é sobre você, é sobre ele. E como o Gabriel falou aí, Gabriel Fernandes, ele aprende muito com Lucas e Lucas aprende muito com ele. Por quê? Porque os dois estão sendo formados, gente. Não é que Lucas já está formado e agora ele pode abrir célula. Não. Esse é o segredo do discipulado. É que nós estamos aqui sendo o quê? Sendo formado.
E a mesma palavra que dói em você, primeiro dói em mim, dói no líder, a diferença é essa. Não é que o líder sabe mais. Às vezes o líder é formado mais rápido. Às vezes o líder já está alguns passos à frente. E porque ele está alguns passos à frente, ele consegue formar esses discípulos que estão chegando. Então, a primeira e a última palavra de Jesus é uma junção. Não tem como, eu falei isso com a minha equipe essa semana, não tem como o reino vir se não existir discípulo. Aonde é que o reino se manifesta aqui na Terra? Através dos discípulos. Não pense que é só na visão G12, não, viu, gente? Todas as pessoas que são cristãs são discípulos de Jesus. Quer dizer, ser discípulo? Ser seguidor. Aquele que segue. Segue o quê? A Bíblia. A nomenclatura. A Igreja Batista, não sei o que, do seu bairro aí, tem discípulos aí, são discípulos, seguidores de Jesus. É só que na visão G12, é uma revelação e a gente traz esse contexto para poder esclarecer ainda mais. Então, não tem como o reino vir se não tiver discipulado. Agora aí você entra aqui para a gente poder finalizar e a gente caminhar. Aqui entra o ponto-chave. Porque para o reino funcionar precisa de discípulos. Se não tem discípulos, se não tem formação de discípulos, o reino não avança. Como dizer que a visão não é de Deus, gente? Como dizer que a visão não é de Deus? Porque quanto mais discípulos estiver, mais o reino cresce. Quanto mais células se abrem, mais o reino cresce. E aqui entra o ponto-chave de uma liderança. Porque qual é o papel do líder? Formar o quê? Discípulos. Não existe líder sem discípulos. Aqui é onde pesa um pouco a responsabilidade do líder. Porque Jesus um dia virou para a árvore e falou assim: toda árvore que não der fruto, o que é que eu vou fazer? Diga misericórdia. Eu vou cortar. Em outras palavras, todo líder precisa reproduzir discípulos. Se não reproduzir discípulos, versão de Danilo, eu vou continuar te amando, eu vou continuar tendo prazer em você, eu não vou cortar você porque eu morri por você, eu não posso cortar você, mas saiba que o seu propósito como meu discípulo você não está reproduzindo. Então essa é a responsabilidade de uma equipe de 12. Gente, eu quero fechar com isso aqui. Eu não sei se já deu a oportunidade de ler em Atos que existiam células. Você sabia disso? Que as primeiras igrejas eram células nas casas? Gente, teve um tempo que esses caras não tinham nem mais lugar para fazer célula. Porque a Bíblia diz assim, ó, e o número dos discípulos de Cristo iriam aumentando. Os seguidores de Jesus iriam aumentando. E a igreja ia crescendo. Por quê? Porque tinha a reprodução, tinha a impressão. Gente, olha que louco isso. O apóstolo Paulo não foi discípulo de Jesus. Você sabia disso, né? Que às vezes pode atrapalhar. O apóstolo Paulo não foi um discípulo da equipe de Jesus. Como foi que o apóstolo Paulo entendeu essa ideia de fazer discipulado, de pregar o evangelho? Como foi, gente? Primeiro, uma experiência com Jesus. Fato. Mas eles viram o que a equipe de Jesus estava fazendo, que era as reuniões das casas. O apóstolo Paulo foi um cara inteligentíssimo. Um cara que escreveu metade da Bíblia. Tremendo isso. Mas o que me chama a atenção não é isso. É que em todo lugar que o apóstolo Paulo vai, ele abre uma igreja. Ele forma um líder. E aqui para os Timóteos que estão aqui, ele tinha Timóteo. É por isso que o líder precisa ter um Timóteo. Porque o Timóteo é aquilo que vai dar continuidade ao que o líder começou. Então, o apóstolo Paulo vai lá em Corinto.
apóstolo abriu a igreja, imprimiu o caráter de Cristo, e às vezes, escuta isso, às vezes essa pessoa não estava nem tão preparada assim, porque ele ficava alimentando ali a consolidação com as cartas, que é o que a gente lê hoje. Ele fortifica, fica firme na fé, se sustente, não desista, seja exemplo, cuidado com a sua postura, cuidado com... Ele vai alertando, discipulando, gente, discipulando, porque todo aquele que tem um caráter de Cristo reproduz isso em outras pessoas. E quantas igrejas, a gente já vê aqui na Bíblia, quantas coisas aconteceram. Olha o crescimento que houve por causa dessa formação, dessa impressão. Os discípulos iam ganhando as pessoas, formando discípulos, fazendo assim, ó, te vira, maninho, agora é com você. Era isso que acontecia. Os caras ficavam, puxa, o que o discípulo de Jesus está fazendo? Pedro ganhava aquela pessoa, batizava, pregava, vai lá agora, abre sua célula. É com você agora, Roninho, vai lá. É com você agora, Iago, é sua vez, eu vou para outro lugar, irmão, precisa crescer. Porque a ordem é a seguinte, não é para ficar aqui nessa redondeza, não. E de fazer discípulo por onde? Só em Jerusalém? Por toda a terra. Por toda a terra, irmão. Olha a visão desse líder. Isso tem que se propagar, irmão, não pode ficar nessa equipe, não. Vai para um canto, vai para lá João, vai para lá Pedro, vai para lá Tiago. Vamos transmitir aquilo que a gente recebeu, imprimindo o caráter. Que tal a geração corajosa de fazer isso em Salvador? Estava olhando essa semana o nosso mapa. Que tal a gente lançar uma meta de cada bairro ter uma célula só? Começa assim, cada bairro de Salvador tem uma célula nossa. Essa semana uma pessoa me procurou querendo uma célula na Cidade Baixa. Aí eu falei até com o Ronald, que não tem uma célula na Cidade Baixa. Bora abrir uma célula lá. Como é que abre, Danilo? É assim? Vai ter, Vudão. Edita aí, viu? Olha o vídeo aí, ó. Pronto, então eu vou passar para você. Vou ver se ela já encaminhou, já vou passar para você. Então, como é que a gente pode? Não tem célula lá em Patamares. O que é que a gente faz? Bora ganhar alguém lá e formar o caráter dessa pessoa lá. E abre uma célula. Essa é a visão, gente. Essa é a visão. Agora, se a gente como equipe, perceba, o maior trabalho não foi das pessoas que receberam, o maior trabalho foi da equipe de 12. A responsabilidade estava sobre eles. Se eles não pregassem, as pessoas não receberiam. E quem é 12? A gente já aprendeu isso. 12 não é somente minha equipe, 12 é todo aquele que cumpre e obedece à missão de Jesus. Então, Gabriel Fernandes é 12, Wesley é 12, João Anderson é 12, Lucas Fernandes é 12, todo mundo aqui é 12, nós somos 12 de Cristo. Já falei isso para ficar claro, é só uma nomenclatura para organizar questões da igreja. Não é como antes aí, que parece que 12 tinha as asas nas costas, né? Não podia tocar, 12 era intocável, de Orlando mesmo era 12 de Elton, passava, não falava com ninguém. Misericórdia, né? Misericórdia, mas tinha. Mas o negócio, antes era tenso, irmão. Mas antes, para você falar com o apóstolo, tinha uma barreira de 12 pessoas. Ninguém toca, não. E com Jesus nunca houve isso, irmão. Puxaram, foi a orla do manto de Jesus, parece que Jesus estava no meio do carnaval. Puxaram ele, como ele é todo mestre, falou assim, alguém me tocou aí, alguém me esticou e tocou de uma forma diferente. E quando os discípulos vinham para dizer assim, não perturbe o mestre, ele fazia o quê? Deixai vir a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, deixa vir a mim as crianças, não iniba não. Jesus exortava a equipe dele. Irmão, Jesus era do povão. Jesus era do povão, aonde tinha baile funk, zoada, pecador, adultério, prostituta, ele estava no meio, ele chegava na maior paz dele. Fico imaginando a cena, Jesus entrando no casamento, estarrecendo todo mundo. E ainda faz o milagre no casamento. Ainda coloca a birita para a galera lá. Porque isso respaldava, irmão. Ele respaldava, ele era um líder autêntico. Ele era um servo poderoso. Era alguém que as pessoas copiavam.
Amém? Então, para eu passar para Iago aqui, vou ler rapidinho. Quem pode ler a página 51, propósito da visão G12? Eu vou ler os tópicos e passo para Iago. Na página 51, o propósito da visão G12. Posso ler, irmão? Vai lá. Agora que você conhece a origem da visão G12, eu também gostaria de compartilhar o propósito que ela tem. Algumas pessoas pensam em desenvolver o trabalho ministerial para alcançar algum tipo de reconhecimento pessoal, mas o único objetivo válido do trabalho ministerial é ampliar a obra de Deus. Vai lá. O único propósito da visão G12 é cumprir a grande comissão e assim engrandecer o nome de Jesus. Rapidinho. Qual é a grande comissão? Cumprir a grande... Sair pelo mundo, pregando o evangelho. É o que eu acabei de ler. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Vai lá. A visão é a ferramenta que o Senhor nos confiou para engrandecer seu reino e seu nome, não nosso. É por isso que sempre temos tido as portas abertas para ensinar a visão a todos aqueles que querem correr com ela, pois entendemos que ela pertence a todo o corpo de Cristo. Amém. Qual o único propósito da visão? É fazer parte da grande comissão. E próximo ano, escuta isso aqui, ó. Vou compartilhar para vocês de primeira mão o sentimento que eu tive e a gente vai amadurecer isso. Próximo ano nós vamos ter 2 desafios. Por isso que está trabalhando aqui com o Timóteo e com a equipe. Nós vamos montar uma grande comissão e a nossa meta vai ser abrir uma célula em cada bairro de Salvador. Através da grande comissão. Nós vamos fazer isso. Vamos levantar essa grande comissão dentro da nossa geração. Agora, rapidinho aqui, as características da visão G12, para ficar claro para você. Qual o propósito dessa grande comissão? O primeiro, o que está aí na página 52. Já falei com vocês. Eu preciso ganhar, e não somente ganhar, podia ser isso, né? Ganhar almas. Mas o que é que diz aí? Ganhar almas e fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos. Eu acredito que nessa altura você já sabe como é que faz discípulo. Tem muita gente que ganha. Isso é ótimo, que bênção. Mas a gente precisa reter esse fruto. Precisamos formar esse fruto. Então, o primeiro ponto é esse: ganhar almas e fazer discípulos. Segundo, fazer de cada membro um líder. Agora que eu ganhei, formei esse discípulo, agora ele vai ser o quê? Preciso formar um líder. Precisa entender qual nível você está aí, ó. Às vezes você está ganhando muito, beleza. Mas você formou discípulo? Já é seu discípulo? Eu falo isso. A gente fez isso na nossa equipe uma vez. Via lá, às vezes a tabela estava cheia. 15 discípulos, 20 discípulos. Tá bom. Aí eu fazia uma pergunta. Quantos são discípulos? Estão presentes? Você tem contato? Você tem aproximação? 5. Então, você tem 5 discípulos. E o líder precisa estar com os olhos em quem? Jesus ficava olhando a multidão, dizendo, quanta gente tem aqui. Não, o foco dele era a equipe dele. Então, se você tem 20 na sua geração, quem são os seus discípulos? Quem está fiel com você? Quem está comprometido com você? É esse que é o seu discípulo, que vai te ajudar. É esse que você tem que colocar os olhos. Terceiro, precisamos mostrar compaixão pelas pessoas. Jesus foi o primeiro a sentir compaixão pelas pessoas e a maneira pela qual ele demonstrou foi indo suprir as suas necessidades. É quando o líder tem a iniciativa de ganhar outras pessoas, de sair ali, de pensar numa multiplicação para poder encher as células dele. O quarto, reproduzir os ensinamentos de Jesus. É gerar o caráter nesses meus discípulos. O quinto, exercer autoridade sobre o inimigo. Eu preciso exercer autoridade sobre o inimigo.
repreender as ações malignas, orar pelos que estão precisando, fazer isso através da minha célula, no meu momento individual com o Senhor. Isso tudo faz parte da visão. O sexto, eu preciso entender que eu estou aqui para pastorear o quê? Uma multidão, irmão. Não se contente com o que você tem. A partir do momento que você começar a reproduzir o caráter de Cristo, você vai alcançar uma multidão. Quem recebe? Quando uma igreja começa a crescer, vou botar aqui, quando uma célula começa a crescer, as pessoas dificilmente ela vai ter acesso ao pastor ou a um conselho oportuno, o que muitas vezes faz com que elas deixem a igreja ou se tornem ovelhas sem pastor. Então, quando você crescer, quando a sua célula encher de gente, você não vai conseguir discipular todas essas pessoas. Hoje aqui eu não tenho como consolidar ou acompanhar Mateus Machado, o ID, em casos oportunos, sim, mas ficaria totalmente inviável para mim de eu fazer esse trabalho. Mas graças a Deus que eu tenho uma equipe que pode ter ali um papel de pastor com cada um dos discípulos. Agora, você sabe o que é que acontece, para a gente poder finalizar? Sabe o que é que acontece? Quando essa minha equipe não cumpre o papel dela, pesa sobre o líder. Porque esse líder não está cumprindo o papel dele. E aí o trabalho fica muito mais pesado. O Valtinho, você está tendo dificuldade de ouvir? Você parece que está na NASA, velho. Só... Eu estou mesmo, porque tá dando aula aqui. Cara, está dando aula, né? Mas é isso. Graças a Deus que a gente tem uma equipe. Isso é ser discípulo. Ele está no meio das varas, mas está ligado ali, ó. Tá um barulho retado da multidão ali fazendo zoada, mas eu estou ligado na mensagem do mestre. Amém. Glória a Deus. Vamos falar isso agora com o Iagão aí. Compartilha para a gente aí um pouquinho, Iago, da escada do sucesso. Fala galera, Shalom, como é que vocês estão? Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a escada de sucesso e essa visão aí que o pastor César compartilhou conosco através do Espírito Santo. E eu já queria começar lendo aqui o que ele fala, logo quando a gente vira o livro na página... Deixa eu ver aqui. Na página, se você gosta de acompanhar, 58, tá? Ele diz assim, um processo que garante o correto desenvolvimento da visão é a escada de sucesso. Então, para a visão acontecer, a gente precisa subir alguns degraus. E lá, a gente vai passar pelo ganhar, pelo consolidar, pelo discipular e também pelo enviar. Esses 4 pontos são importantes para que a gente desenvolva uma visão eficaz. E Dan estava falando sobre as últimas palavras de Jesus, eu queria até ler com vocês aqui. Eu lembro que eu acho que o apóstolo falou sobre isso, mas eu não achei a anotação aqui, aí eu procurei o versículo para a gente ler junto aqui. Ó. Aqui Jesus está subindo, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente já vê aqui no versículo 19, Jesus falando, vão e façam discípulos. Aqui já está falando sobre o ganhar. Para nós irmos a um determinado lugar, para a gente usar nossas redes sociais para pregar o evangelho, porque dessa forma estamos indo. Vão, façam. Aqui já Jesus já está nos ensinando sobre o ganhar. Aí ele fala, vão e façam o quê? Discípulos. E aqui já entra o consolidar. Porque não é somente a gente ir lá ganhar aquela pessoa, mas a gente transformar essa pessoa em alguém que crê em Jesus, perpassar o caráter de Jesus para essa pessoa. E aqui também tem ensinando-os a obedecer. O que é ensinando-os a obedecer? Já é o discipular. Então, você começa a ensiná-los a obedecer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para eles,
e você já está discipulando essa pessoa. E aí, no final, ensinando-as a obedecer de novo, já é o discipular. Porque se você, a partir do momento que você... Discipular não, já é o enviar. Porque a partir do momento que você ensina a obedecer a palavra de Deus, ele vai ler isso aqui, ó, vão e façam discípulos, e instantaneamente ele vai obedecer ao Senhor, e ele vai ser enviado, ele vai dar frutos. Então, vamos entrar aqui no que são, na verdade, a escada de sucesso. Mas é bom te entender isso aqui, porque tem tudo a ver com o que o Jesus preparou para nós, né? Ir e fazer discípulo. Ok? Vamos lá. Então, assim, a base é o ganhar. Então, nós não podemos subir os degraus se a gente não começar pela base, que é o ganhar. Precisamos primeiro ganhar. Aí o livro até traz um exemplo de uma planta. A planta precisa de 4 elementos para desenvolver-se e dar frutos. Quais são? Nitrogênio, potássio, cal e ácido fosfórico. Então, da mesma forma que a planta precisa desses 4 elementos, a escada de sucesso, ela só vai ter êxito, só vai ter sucesso se a gente cumprir os 4 passos, que é ganhar. Quer falar, Dan? É interessante, porque isso fala da saúde também da célula, né? A planta, ela cresce de forma saudável se existir esses 4 crescimentos, esses 4 elementos. E, às vezes, a célula, ela só está com um elemento. Vamos supor, ela só está ganhando. Ok. Mas, para a visão acontecer e o crescimento acontecer, precisa dos 4. A célula precisa ganhar, precisa consolidar, precisa discipular e enviar. E é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente precisa romper dentro dessa escada. Exatamente. Então, da mesma forma que a planta ela precisa desses 4 elementos, a visão também, a escada de sucesso, ela precisa desses pontos. E aí o livro também traz aqui as igrejas e líderes que implementam dessa forma experimentam um crescimento sem precedentes. E antes da gente entrar nos fundamentos da escada de sucesso, eu queria trazer aqui 2 coisas que podem ser problemas quando estamos fazendo isso. E eu quero trazer isso em 2 perspectivas, né? O livro vai falar sobre a igreja e eu quero falar também como líder de célula, para que a gente se entenda aqui a visão e tudo mais. O primeiro problema na subida dessa escada, né, enquanto você está ali cumprindo ganhar, consolidar, ganhar, consolidar, discipular, enviar, é não conseguir reter o fruto que ganha. Então, você pode estar cumprindo a visão, ali, tendo várias pessoas participando da sua célula, que é no caso da igreja, um exemplo da igreja que o livro traz, vai várias pessoas para a igreja, todo sábado, todo domingo, toda quarta. Essas pessoas até aceitam Jesus nesse dia, mas na semana seguinte elas somem, desaparecem, você não tem contato mais com essas pessoas, né? Então, esse é um problema, não conseguir reter o fruto que ganha. Não significa que você não ganhou, mas você não consolidou aquela pessoa. E da mesma forma acontece na célula. Às vezes vai um visitante novo, alguma pessoa que nunca foi, ela está ali tocada, você olha para ela, vê que ela foi totalmente ministrada pela palavra, mas quando acaba a célula você não pergunta sobre ela, você não fala com ela durante a semana, e aí você não tem esse papel de consolidar essa alma e acaba não retendo o fruto. Então, é muito bom ter convidado novo na nossa célula, mas se a gente não fala com eles, não consolida eles, é muito difícil a gente conseguir fazer a escada do sucesso acontecer. O segundo problema também, né, que é os membros da igreja não se envolvem de maneira eficaz na liderança. O que acontece quando os membros não se envolvem? Pode ser aqui eu e vocês, tá? Vou dar um exemplo. Você falou aí, mas vamos trocar sempre. Porque quando a gente fala igreja, a gente tenta olhar para a nossa igreja. Okay. Mas a gente precisa substituir. Onde tem igreja é célula. Tá? Sempre que você lê nesse livro aí, todo mundo, sempre quando você olhar para o nome igreja, pode olhar como se fosse uma célula, porque tem como você adaptar isso. Então, vamos olhar para a célula. Então, os membros da célula não se envolvem de maneira eficaz na liderança. O que isso acontece? Uma sobrecarrega nós, líderes. Porque imagina, a pessoa está indo lá na sua célula toda semana, está sentando ali, está ouvindo a palavra, mas ela não te ajuda, ela não faz você desenvolver, ela não cola com você para fazer a visão acontecer. Né? Você está numa célula com várias pessoas, mas você não tem um Timóteo, você não tem um anfitrião, um exemplo. Então, pessoas que realmente se entreguem ali, que querem fazer a capacitação, que querem se tornar líderes. Então, você começa a carregar tudo sozinho, e isso te sobrecarrega como líder. Isso pode ser um problema. Então, há 2 firmamentos muito firmes na visão. A consolidação, que é reter o fruto, é você consolidar essa pessoa durante a semana. Nunca parar a consolidação, né? Continua, e aí quando você consolida, você começa a formar esses líderes.
né? Então, você já tem uma base boa ali de discípulos, o que você vai fazer? Vai começar a treinar eles, né? Formar líderes que produzam frutos em outros. E vamos agora para a parte dos fundamentos da visão. Então, foram esses dois problemas, digamos assim, que acontecem quando estamos desenvolvendo a visão. Relembrando, não conseguir reter o fruto. E o segundo, os membros da nossa célula não se envolvem de maneira eficaz na liderança. Então, você não consegue dar uma tarefa para essa pessoa porque ela não está com a mesma visão. E por isso que é importante a gente compartilhar a visão para eles, para os seus discípulos saberem a visão, né? Entenderem onde você quer chegar, quais as suas metas. Senão você está ali ralando, cada um falou um número aqui, ralando para ter 12 no final do ano, que é a nossa meta aí. Uns botaram outros números, enfim. E aí, só está você nisso. Só você ora todos os dias, meio-dia, só você rala e seus discípulos. Não, porque você não compartilhou essa visão com eles. Então, isso te sobrecarrega. E vamos agora para os fundamentos, né, sobre essa escadinha de sucesso. O primeiro ponto é um processo único. O que isso significa, né? Que todo o sucesso da escada vai depender de todo o processo. Não adianta você só ganhar, não adianta você só discipular, não adianta você só enviar, não adianta você só consolidar. Precisa ter a escada completa, você precisa desenvolver isso tudo muito bem, né? Não existe atalho, gente. Não adianta, a pessoa chegou na sua célula hoje, você quer enviar ela. Não tem como. Ela precisa firmar raiz, ela precisa ser enraizada na palavra, ela precisa ser consolidada. Então, você vai precisar trabalhar com a visão de excelência. Visando isso, a pessoa chegou na sua célula, onde é que ela está? E na reunião que a gente teve, acho que foi ano passado, que você falou sobre a escada de sucesso, que a gente separou o discípulo direitinho. E foi muito bom ter essa dimensão, e é muito bom a gente parar, olhar para eles e ver onde é que fulano está. Espera aí, fulano está aqui. Ah, fulano já está quase... Já está para enviar, está discipulando aqui. Então, você ter esse panorama da sua célula vai te ajudar a desenvolver essa escada de sucesso. O segundo ponto é um processo contínuo, constante e simultâneo. Então, é algo que precisa fazer parte da sua célula, como se fosse o motor da sua célula. Você não pode parar de ter esses 4 fundamentos dentro da sua célula. Aí, o pastor traz aqui, ó. Ser constante é ter o mesmo ânimo, esforço e dedicação. E assim, a gente sabe, quando a gente sai do reencontro, é aquela coisa, vou abrir célula, eu quero pregar para todo mundo, eu quero ter célula, e isso precisa fazer parte todos os dias, toda semana, quando estamos fazendo a célula, não pode entrar na rotina, não pode ser algo que nos desgasta, precisa ser algo que a gente faz com prazer, né? Precisa ser algo que é constante. E ser simultâneo é entender que sempre haverá pessoas em diferentes etapas. Isso aqui que me pegou. Eu lembro quando eu comecei a abrir célula, ano passado, abri minha célula e tudo mais. Aí eu recebi 2 call meu que já estavam andando comigo e começaram a ser meus discípulos. Aí, pensa só, eu tinha que dar um alimento para eles mais maduro, né? Eu não tinha que explicar para eles quando eu estivesse pregando sobre José, quem era José, porque eles sabiam quem era José. Mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas que eu estava ganhando. E aí, a pessoa chegava na minha célula, eu tinha que explicar quem era José, quem era fulano, para essa pessoa entender e, ao mesmo tempo, dar algo mastigado para ele, porque estou ganhando ainda, e dar algo mais pesado para que os meninos desenvolvam. Eu sabia que eles precisavam de mais. Então, me vi nesse jogo de cintura lá na célula, mas é muito importante entender isso, porque sempre vai ter. A célula de Walter está aí. Pode falar. Esse exemplo é muito bom. 2 coisas que você falou. A primeira, essa questão de você ser contínuo e constante. A gente fala, né? Pô, eu tenho um discípulo que vem para a célula um dia sim, um dia não, uma hora quer, outra hora não quer. Será que você tem sido constante? Será que seu discípulo não está reproduzindo o que ele está vendo? Porque, pô, meu discípulo está achando ele desmotivado. Será que você está motivado? Você bota ele para cima, você dá um gás nele, você motiva ele, porque ele vai de acordo com a liderança que ele tem. E isso que ele falou aí, que Iago falou de simultâneo, é importantíssimo. Importantíssimo. Porque quando você faz o mapa, você vai conseguir ver, ó, esse aqui está ganho, está fresco, esse aqui já está no discipulado, esse aqui já está prestes a ser enviado. Como é que eu vou ministrar? E se você não fizer essa desenvoltura que ele falou aí, se você não se preparar mentalmente e dar um alimento sólido para essa equipe que atenda a todos, você pode perder o time. O que está lá na frente pode dizer, a célula está meio assim, não está me sustentando. O que está muito novinho vai dizer, puxa, não entendi essa palavra. Então, o líder precisa, nesse momento, ter uma desenvoltura até todos chegarem no mesmo nível, que é a equipe de 12, são líderes, já tem célula, e você dá um conteúdo mais sólido. Exatamente, eu me vi nesse jogo aí. Eu acho que faz parte, né, gente? Sempre vai ter uma pessoa nova que vai chegar
aqueles ainda que não tem 12, né? Por enquanto, tá chegando aí, Deus está enviando. E aí, imagino como deve ser para Walter, para Gabriel, para Jorlan. Você está ali ter pessoas mais consolidadas, né, enviadas, e você chegar agora e ter um fruto novo. Então, a gente precisa realmente ter essa desenvoltura. Um outro ponto é o número 3 aqui, ó. Concentra-se na necessidade de cada pessoa. E agora entender também que não somente eles estão em estágios diferentes, mas o nível espiritual de cada um também se encontra diferente, né? E que cada pessoa demanda de um tempo diferente. Tem discípulos lá na célula que chegou, começou, já foi para a UV, depois já está na capacitação. Como eu tenho discípulos que estão lá consolidados, já estão para ir para a capacitação e ao mesmo tempo não vão, porque cada um tem o seu tempo. Então você precisa é, é, trabalhar com eles de maneira diferente, né? Começar a ter estratégias com a ajuda de Deus e você saber dosar isso, entender também que não é que aquele discípulo não quer, mas que o tempo dele é diferente. E você ter essa visão, né? E concentrar-se, que é o ponto aqui, concentrar-se na necessidade de cada pessoa. Qual a necessidade daquele discípulo naquele momento? Né? E esse trabalho, gente, sobre a escala de sucesso que a gente está falando, ela não pode ser um método rígido. O que é um método rígido? Vou ganhar, vou consolidar, vou discipular, vou enviar, vou ganhar. Não, a gente precisa entender que o fundamento disso está em quê? Ajudar as pessoas. Né? O fundamento disso está em derramar aquilo que Deus nos entrega para essas pessoas. Não ganhar, eu quero cuidar dessa pessoa, quero trazer ela para Cristo. No consolidar, eu quero ganhar essa pessoa, quero trazer ela para Cristo. Então, em todos os estágios, vamos estar cuidando de pessoas. Se a gente fica nessa coisa de tem que fazer o desenvolvimento da escada, tem que fazer a escada, pular degrau, isso e tudo mais, a gente se perde. A gente esquece o principal fundamento, que é ajudar as pessoas. E o quarto ponto é ser sensível à voz do Espírito Santo. É algo que é muito importante, porque cada célula aqui existe, como é que eu posso dizer? Existe um plano diferente, um ambiente diferente, né? Cada célula aqui, a forma de ministrar não é igual, né? Cada um tem sua característica predominante. E a gente está sensível à voz do Espírito Santo, porque talvez o que a minha célula precisa de comunhão, a minha célula de água, talvez Reinaldo não precise, porque a célula dele já tem comunhão suficiente. Então, o que o Espírito Santo tem para a nossa célula? Eu quero que a célula de vocês se enraize, eu quero que a célula de vocês permaneçam. Então, você precisa estar muito ligado naquilo que o Espírito Santo quer para você desenvolver na sua célula. Eu lembro que a minha célula mesmo, como eu falei, abri minha célula, chegou a pandemia. Tinha discípulo na minha célula que eu nunca tinha visto pessoalmente. E nem meus discípulos tinham visto essa pessoa. Então, eu precisava bolar alguma estratégia para que houvesse comunhão. E eu lembro de pedir uma direção ao Espírito Santo. E ele falou bem assim, faz oração em dupla. Eu senti Deus falando comigo, oração em dupla. E aí eu organizei a semana de cada um. Eu falei, vão ter 7 dias para se reunir e ter a oração em dupla, conversarem, se conhecerem e orarem um pelo outro, pelo motivo do outro. E isso deu um destravar na minha célula, porque eu percebi que os meninos estavam mais conectados uns com os outros. E aí eu estava formando um ambiente de comunhão, porque é isso que o Espírito Santo quer na célula. E a gente vem comungar, mas comungar com a presença dele. Então é muito importante. Isso que eu recebi de Deus para a minha célula. E eu sei que Deus quer falar com cada um de vocês aqui a respeito de uma determinada área. Por isso é importante estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, sem a sensibilidade à voz do Espírito Santo, é um pouco difícil de desenvolver esse cara de sucesso. Então, vamos lá. O 5 ponto é mantenha todas as informações em ordem e supervisione o trabalho. E aqui eu já gosto de... Cadê ele? Eliomar, que é o cara. Quero agradecer esse cara aí, porque, meu Deus do céu, olha o que esse ponto está falando. Esse ponto está dizendo que é para mantenha todas as informações em ordem e supervisione o trabalho. E quem não, como Eliomar, rapaz, que faz aquela planilha lá, deixa tudo organizado para a gente. Esse cara aí é o cara. Quando eu crescer, Eliomar, quero ser igual a você, viu? Porque é essa direção que a escada aqui está nos dando, né? Organizar o trabalho da visão, ela é essencial na organização. A gente precisa ter o controle do crescimento. E o que seria de Josh se ele não tivesse dados para enviar para o apóstolo quando ele pedisse? De Danilo se não tivesse dados? E por isso é importante a gente estar com a planilha lá, estar atualizando a planilha e ter cumprimento de metas, desenvolver essas metas. Isso tudo faz parte da visão, de ter a organização, de supervisionar o trabalho. Olha, eu estou vendo aqui na planilha que, poxa, fulano está consolidando. Então, pronto, está consolidando, eu já vou discipular para ganhar essa alma. E você já tem uma visão ali para ganhar essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa está na capacitação. Walter é mesmo responsável aí pela capacitação. E a gente tem o controle.
né? Porque a gente está supervisionando, está anotando as informações. Olha o que a Bíblia diz em Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem, que Danilo estava falando, foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aí, como é que eles contaram isso? Olharam para o outro e falaram, rapaz, acho que tem acho que tem 2.100. Não, vai ter 3.000. Não, vai ter 2.700. Não, eles tiveram que contar. Então, peraí, quem foi aí? Fulano, 10, 20. E contaram, chegaram que a 3.000 pessoas. E até naquela época, na igreja primitiva, estava nos ensinando sobre o propósito da gente organizar essas informações, né, de manter tudo em ordem, a visão precisa ser detalhada. Quantas pessoas estamos ganhando para Cristo? Se a meta é 7 bilhões de pessoas, que é o mundo todo para Cristo, então a gente precisa já estipular, já ganhamos quanto? 1, 2, tem que ter tudo anotado, tem que ter tudo organizado. Precisamos também ter estratégias para reter o fruto que nós ganhamos. Então, por isso que o propósito da visão Escada de Sucesso é algo que é, como eu falei aqui, é algo que é muito lindo, mas que precisa ser desenvolvido da maneira correta. A gente precisa ter direção, a gente precisa que não seja um método rígido, mas que a gente possa entender o que a gente está fazendo é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Em cada estágio você vai estar cuidando dessa pessoa, no ganhar, no consolidar, no discipular e no enviar também. Então, a importância de ter, e como eu falei, né, organizar essas informações, a importância de termos todas essas informações organizadas nos faz cumprir o propósito, nos faz cumprir a escala de sucesso. Quando temos ali tudo organizado, temos 12, então, que enviados. Agora, é um trabalho diferente, um trabalho de geração, que logo, logo, cada um de vocês terão. Logo, logo, cada um de vocês, né, terão aí uma geração, e eu creio que Deus vai usar vocês tremendamente, e vamos continuar fazendo isso, e viver a escala de sucesso, aquilo que Deus tem para nós. Mas eu queria até compartilhar uma música, se pudesse me dar o anfitrião aí. Quero trabalhar onde ele amar trabalho. Eu também, Walter Jesus. Walter Jesus, eu quero ser igual a você, Walter Jesus. Podem me dar aí, eu quero compartilhar uma música aí que eu estava olhando no YouTube, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E eu achei a música super interessante, queria até que vocês ouvissem. Eu não vou produzir muito, não. Só uns segundos aqui para mostrar a música. E aí, meus queridos? Pronto. Foi? Pronto? Agora foi. Eu não vou botar no YouTube, vou reproduzir só o áudio. Aqui, ó. Ganhar, consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo. E para isso eu tenho um motivo. Na palavra de Deus já diz para o que vem. Manda assim, ué. Evangelho, em nome do Senhor, a toda criatura apresentar um Salvador. A obra do Senhor já está sendo feita. Os campos estão brancos prontos para colheita. É sabor, é mão no arado, e vidas e ganhando, levando para a célula, consolidando para depois discipular, preparando essas vidas para depois enviar. Almas, células, Almas, células. Essa música é da época de Orlando, velho. Deve ser mesmo, velho. Achei aqui. Demais, é rede ativa, eu acho, hein? Aqui é Lex Skate Rock, se liga na visão. Manda lá no grupo lá pra gente ouvir Pronto. depois. Mas é top e eu acho que é como eu falei, né? Se seguirmos aí a escada de sucesso, vamos crescer e multiplicar para a glória de Deus, sempre para Ele, né? E como eu sempre falo assim, a pessoa que mais quer que a nossa célula seja grande é o Espírito Santo. A pessoa que te chamou aqui para você ser líder de sucesso é o Espírito Santo. Então, Ele quer formar de você um líder que abençoa vidas e alcança cada bairro de Salvador, né? Quanto mais um líder que você forma, vai, sei lá, alcançar lá a galera da Cidade Baixa, da Ribeira, da Barra. Então, vamos ter essa meta aí e, em nome de Jesus, vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Amém. Então, almas, células, né? Almas, células. Compartilha lá com a gente essa música depois. Show de bola, Iagão. Muito Depois bom. você canta pra gente aí, Iago. Ressuscitaram o Charlie Brown, velho. Ressuscitaram a mesma voz do cara. Eu juro que eu pensei que era no começo, mas... Também, Pensei que era também, velho. Tá vendo aí, Iago? Todo mundo julgando você aí mentalmente, ó.
Não, eu pensei assim, o povo vazou algum áudio dele, tipo assim, que tava lá a música, e aí... Mas tremendo. Essa passagem que Iago falou em Atos, foi o que eu estava compartilhando com vocês, hein? Como é que esses caras contaram? A gente fica assim, às vezes, poxa, faz de novo, Deus, faz de novo. Perceba que a igreja era muito organizada, velho. Não era um crescimento desenfreado. Era uma organização absurda que esses caras tinham. E por isso a multidão alcançava essas pessoas, né? Tem os pães também, os peixes. Era muito organizado. Então, talvez a falta do crescimento esteja ligado com a falta de organização, com a falta de visão, com a falta de liderança, enfim. Vamos lá agora aí, Lucas Ribeiro, compartilha com a gente, para a gente aí, os 4 degraus que o levarão ao sucesso. Bora no líder. Amém, shalom, galera. Esses 4 degraus, né, eles assim, eram uma incógnita para mim, antes de iniciar meu processo aí de liderança, e eu sempre ficava, meu Deus, como é que eu vou agir conforme esses 4 degraus, né? E com a etapa de liderança, eu comecei a entender cada uma delas, né? Então, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Do ganhar, eu vejo assim, pelo menos para mim, como a etapa mais fácil, porque basta que uma pessoa esteja num ciclo, né, aquele ciclo de se perguntar sobre Deus, ou então suprir alguma necessidade dela, e isso atrela ao momento em que a pessoa está passando a você ministrar a palavra para ela. Então, ganhar, de certa forma, é fácil, né? Porque você basta ministrar e a palavra se encaixar com o momento de alguém. Então, assim como tudo que iniciamos com motivação na vida, o novo convertido ele está motivado ali. Então, é fácil você, às vezes, pegar, colocar a pessoa ali na universidade da vida, ela passa por aquela etapa, né? Toda vez que a gente inicia algo, a gente está totalmente motivado. Você chama a pessoa para ir para a igreja, ela vai. Você chama a pessoa para fazer oração, ela faz. Você chama a pessoa para fazer jejum, ela faz. Então, assim, é uma etapa mais fácil. E como a gente conversou aqui, mais difícil são as seguintes etapas, né? Não digo nem o consolidar, mas digo o discipular, porque o consolidar ainda, vamos dizer assim, é algo que também depende do líder ainda, porque é uma etapa também fácil, porque basta que o líder se deixe disponível. É o que eu faço muito, né? Tem pessoas que iniciaram agora na célula e eu tenho consolidado elas de que forma? Me deixando disponível. Então, é a fase do líder se deixar disponível, é aquela fase em que o discípulo está iniciando ali com você, e vai abrir coisas da vida dele, que ele vai começar a absorver algumas coisas, alguns testemunhos seus. Então, essa etapa do consolidar é mais uma etapa do líder se deixar disponível, né? É um acompanhamento próximo, e é uma fase de aprendizado do novo convertido. Então, ainda assim, essas 2 etapas, nesses 2 degraus, são os degraus mais fáceis, vamos dizer assim, dos 4. E aí a gente inicia o degrau mais difícil, que é o degrau do discipulado. Eu costumo enxergar que é o gargalo do discipulado, porque é quando você começa a implantar a visão de fato. Aquela pessoa ali, ela já se alimentou, né, do que você tinha para dar, mas ela entende a visão, ela quer permanecer em Cristo. E isso atrela também a busca particular dela. Ela começa ali sozinha, ela aprende a andar, vamos dizer assim. Então, você tem o ganhar, que você está dando ali aquela papinha para ele, né? Você tem o consolidar, onde você começa a ensinar ele ali a dar os primeiros passos, mas o discipular é quando a pessoa por si só, de certa forma, no particular dela com Deus, nos momentos de devocional, você não precisa estar cobrando para ir para o culto, você não precisa estar cobrando para que aquela pessoa faça alguns propósitos da célula. Então, ela, de certa forma, dá aquela confiança, né, de que ela está consolidada já, então ela está na fase de discipular, numa etapa nova. E a fase do enviar, essa é um desafio, inclusive que eu estou nessa etapa agora, estou com o Gabi aí, né, que formou recentemente, e essa etapa é que o líder desafia o discípulo.
é a etapa que você não vai, tipo, ensinar nada novo para o seu discípulo, mas você vai ensinar ele a enxergar as qualidades que Deus deu a ele. Então, essa é uma etapa exatamente de sair da zona de conforto, essa é a etapa em que o líder vai desafiar o seu discípulo. É o que Jesus fez. Jesus ensinou para todos os discípulos, mas teve um tempo em que ele enviou de 2 em 2. Vão para cada cidade, ministrem a palavra. Então, é o momento em que o líder ele mostra para o discípulo todas as qualidades que Deus já deu a ele, né? E, nossa, eu tenho aprendido muito com o Gabriel. Gabriel, quando iniciou aqui nas células gigantes, eu não tinha noção assim, de algumas coisas de tecnologia, ele já veio com aquele ímpeto, já implantou coisa, e aquela confiança, aquela segurança que eu falo assim, poxa, agora eu tenho uma equipe, mesmo que seja equipe de 1. Eu iniciei aqui com a equipe de 1, agora eu tenho um Timóteo. Né? Então, essa segurança. Então, o excelente discípulo, ele vai se tornar um excelente líder. Né? Então, primeiro, a gente tem que implantar a visão no discipulado e depois o discípulo pode se tornar um líder. E como o Iago também falou, a gente tem que saber moldar o momento de cada um. Vai ter discípulo que a gente... Interessante, Lucão, rapidinho, que Gabi, acho que ele foi discípulo de Chunga, não foi, Gabriel Fernandes, por um tempo. Na verdade, não. Minha história é um pouquinho longa, mas é um... Resuma, viu? Porque você costuma se prolongar, resuma. Não, vou prolongar não, hoje eu vou prolongar não. Assim, eu venho de uma liderança que não deu certo enquanto durou, que eu não costumo dizer que não deu certo, né? E estava naquele processo ali, para onde é que eu ia, estava sem liderança, sem visão também, então estava bem frio, né? Aquilo que a gente já vem conversando nas reuniões anteriores. Tinha meu coração muito amargo, muito preso assim para abrir célula. E aí foi que, sem eu saber de nada, Paulo, que é discípulo de Lucas, discípulo de Lucas, me conheceu e Deus falou muito no coração dele para que eu entrasse na sala de Lucas. Eu conhecia a Tagna, que é a noiva dele, mas não conhecia Lucas, via ele pela igreja e tal quando ia, mas até então nada. E nesse período eu estava nesse processo de se eu ia para Lichunga ou não, né? Até cheguei a começar com Chunga, ele já ia me colocar no grupo, e aí foi que Taine, né? Ela é uma amigona minha, líder de minha esposa, e aí ela falou assim, Gabi, Deus falou no meu coração que esse não é o momento de você ir para Lichunga, mas ore a Deus e peça uma confirmação. Foi nesse momento que eu orei a Deus, nas minhas lideranças anteriores eu não tinha orado a Deus, eu entrei por entrar, né? Foi que eu orei a Deus, eu não lembro muito bem qual foi o versículo, eu sei que caiu o livro de Lucas, né? Que falava sobre casamento, falava sobre filhos, e aí tudo isso eu interliguei, porque eu tinha acabado de casar, né? Eu seria um filho na fé para Lucas também, e o livro de Lucas é muito, né, direto, o nome do meu líder. Então, foi aí que eu entendi que, naquele momento, eu deveria estar, de fato, na liderança de Lucas. E foi para ele desde o início. Tudo que eu não fiz nas minhas lideranças anteriores, né, de não me comprometer tanto quanto, hoje eu estou fazendo, estou me comprometendo, me colocando à disposição. E acho que tem mostrado o trabalho aí, né? Aí acho que é isso. Amém. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus pela sua vida. Então, continuando, a gente tem que entender, né, as etapas de cada discípulo. Às vezes vai ter discípulo que vai voltar para o ganhar, né? Ele se afasta ali, você teve algum desentendimento, então você começa ali do ponto zero com ele, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Antes de eu me tornar líder, às vezes eu mesmo me colocava na posição de consolidar novamente, justamente com medo do enviar, né? Então, vamos dizer que propositalmente eu regredia, começava a não aparecer na célula, começava a não responder o líder. Então, existe esse grande medo do enviar. Eu sempre falo com os meus discípulos, não é você ter habilidades,
né? Porque alguns falam assim, eu não conheço toda a palavra, eu tô recente no evangelho. Não é questão disso, mas sim você ter um coração disponível. E eu entendi isso, e foi exatamente o processo aí que todos já conhecem aqui, que eu saí de Porto Seguro e vim para cá, porque eu falei, vai ser difícil, eu vou ter que acompanhar pessoas, eu vou ter que ouvir nãos, eu vou ter que migrar algumas vezes, mas eu tenho que estar disponível. E eu tenho pessoas de tudo que é jeito, eu tenho pessoas que deveriam estar, por exemplo, na posição de Gabi agora, com o Timóteo, né, pelo tempo que tem de célula, mas esse é o maior exemplo de que não existe tempo, né? O que existe exatamente é a disponibilidade do discípulo. Então, se você consegue, a gente vai falar aqui sobre natureza, se você consegue mudar a sua natureza, né, para uma natureza de Cristo, o seu processo vai ser muito rápido, né? Você vai avançar essas etapas muito rápido. E então o enviar é a fase que o líder tem o papel de mostrar para o discípulo as habilidades que Deus já deu a ele, como a gente viu no culto ontem, né? A gente relembrou que em Gênesis, quando Deus fez o homem, fez uma obra perfeita, ele não deixou rebarbas, né? Então Deus, quando fez cada um, já colocou habilidades perfeitas, né? Já colocou as pessoas altamente capazes, e o papel da liderança é desafiar os discípulos e mostrar para elas do que elas são capazes. Então, essa é a fase da insegurança, a fase do enviar. É a fase em que o discípulo até se vê hábil em algumas coisas, mas não se vê hábil em acompanhar pessoas, em ministrar pessoas. E uma coisa que mudou minha vida, assim, foi exatamente me tornar disponível, que eu falei com Deus, Deus, eu não tenho ainda testemunhos para contar, que o Senhor me dê testemunhos para contar. E o que eu faço na minha célula, em si, não é só ministrar a palavra, porque se a gente só ministra a palavra, isso é um processo até muito fácil. Você pega um texto, aprende aquele texto e fala sobre aquele texto. As pessoas podem até frequentar sua célula 1, 2, 3 vezes, mas quando elas se alimentarem de fato, é igual você sempre comer lasanha, você sempre comer arroz e feijão, uma hora você vai enjoar. Então você tem que ter algo novo sempre para aquelas pessoas, você tem que desafiar elas com algo novo. Então, eu quando estou ministrando a célula, eu coloco em minha cabeça que eu tenho que testemunhar. Quando eu trago uma palavra forte para eles, é porque, primeiro, uma palavra forte alcançou meu coração, porque eu estava em dívida com Deus em algum detalhe da minha vida, né? Então, eu sempre estou testemunhando coisas que acontecem comigo, coisas que aconteceram. Nossa, quando eu me tornei líder, Deus me aproximou de pessoas que enfrentam ou enfrentavam, né, coisas que eu passei. Eu falei, meu Deus do céu, como Deus é incrível. Deus só vai aproximar pessoas de você com algo que você possa dar para elas, né? Algo que você já venceu, né? É um caminho que você já trilhou ali. Você sabe ensinar para aquela pessoa o início, o meio e o fim. Você sabe como sair daquela situação. Então, agora falando sobre a natureza do sucesso. Para sermos líderes de sucesso, devemos mudar a nossa natureza. Passamos por um processo de sair da zona de conforto. É exatamente isso que a gente vai ver também aqui, que aconteceu com a vida de Jacó. E Jacó, por um bom tempo, ele foi usurpador, ele foi um mentiroso, mas Deus, quando mudou a natureza dele, foi exatamente quando ele quis passar por um processo de transformação, quando ele começou a refletir sobre isso, e foi isso que precedeu, inclusive, o reatar de relacionamento com o irmão dele, Esaú. Quando Deus muda a nossa natureza, Ele nos dá um novo nome, Ele nos dá um novo caráter, né? Novas características. Então, para a gente avançar nessas etapas de discipulado, enviar, a gente primeiro tem que mudar a nossa natureza. Então, é um processo de sucesso, primeiramente, particular, né? A gente mudar aqui nossa mente para que depois exista um processo de sucesso público. É o que fala no livro de Stephen Covey, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que primeiro, o que precede o sucesso público, né? Aqueles que todos veem, que você pode até adquirir uma multidão, primeiro o sucesso particular, né? Você tem que primeiro ter destravado coisas internas dentro de você, né? Você tem que vencer etapas na sua vida para que você tenha o que entregar para as pessoas. Então, essa mudança de natureza que precede o sucesso, seja em qualquer área, né? Quando tem aquele estalar na sua mente, você vira a chave. Então, é quando você começa a vivenciar as etapas de sucesso. Então,
primeiro Deus liberta áreas dentro de nossas vidas para que depois possamos libertar outras pessoas. Com isso, a gente testemunha. Se tem uma coisa que aproxima pessoas, é testemunho. Como eu falei, a gente pode falar sobre a palavra, falar sobre a vida de José, falar sobre a vida de Jacó, mas o que conecta um líder ao discípulo é aquela afinidade do testemunho. O discípulo enxergar que o líder dele também tem fraquezas, mas venceu essas fraquezas. Às vezes o discípulo pode se afastar por enxergar no líder uma pessoa, um super-herói, que nunca passa por nada. Ele vai falar, meu Deus, eu não sou assim, eu não consigo discipular, eu não consigo vencer essa etapa. Mas quando você testemunha, você mostra para o discípulo que você é igual a ele, que você também tem pendências, mas que você venceu todas elas, né? E uma coisa que eu aprendi na vida é que quando alguém faz algo, quebra toda aquela legalidade de você dizer que não consegue, de você dizer que não é capaz. Então, isso acaba também gerando essa motivação nos discípulos. Fala, poxa, eu estou aqui próximo de alguém que venceu, de alguém que passou por uma etapa que eu estou passando. Então, isso gera conexão. Isso também ajuda nas etapas, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, essa conexão com o discípulo é importante, né? O líder está sempre testemunhando ali. E hoje eu posso dizer, eu tenho 13 pessoas dentro da célula, mas de fato discípulo. Inclusive, quando o Dan passou aqui, ele falou, não, mas quantas pessoas tem na sua célula? Eu falei 3. Ele, acabou não colocando ali uma meta, mas eu tenho uma meta particular, que eu complemento. Na verdade, eu não tenho 13 discípulos, eu tenho 13 seguidores, vamos dizer assim, e 6, 7 discípulos. Então, minha meta é complementar em 12 discípulos, pessoas que, de fato, queiram abraçar a visão, pessoas que, de fato, queiram estar ali presentes, sabe? Aquelas pessoas que não faltam à célula, que se faltarem, se comovem, se incomodam, falam para você um motivo, pessoas que vêm agregar, vêm dar opinião, sabe? Então, aquelas pessoas que, de fato, você pode sentir uma equipe, né? Porque Jesus, ele tinha vários e vários seguidores, mas ele tinha uma equipe de 12, que essa equipe de 12 era exatamente formada por discípulos, aqueles que entendiam as parábolas de Jesus, né? Porque uma vez perguntaram para Jesus, mestre, por que você fala dessa forma? Para que aqueles que não entendam continuem sem entender, aqueles que entendem, né, cada vez mais agregue ali na vida deles. Então, é exatamente passar essa visão para aquelas pessoas de fato que têm um coração disponível. Os discípulos são aqueles que têm o coração disponível. E o papel do líder é implantar dentro do coração desses discípulos o poder que Deus deu a eles. Então, um líder de sucesso, ele consegue recomeçar mesmo após perder tudo. Coisas ao seu redor podem se perder, mas a natureza se torna inabalável. Dá um exemplo aqui, por exemplo, teve todas aquelas questões, né, com o Eike Batista, mas se você olhar, ele não vive na miséria, mesmo após ter perdido muitas coisas. Então, o processo de mudança de natureza, quando você alcança um novo nível, que é processo aqui interno, são coisas que não se perdem. Então, uma vez que você consegue mudar a sua natureza, circunstâncias ao seu redor podem mudar, podem te jogar para baixo, mas você consegue restituir tudo aquilo. E você vê isso muito no livro de Jó, que Jó perdeu todas as coisas ao seu redor, perdeu família, a mulher largou ele, mas o caráter inabalável de Jó, a natureza dele inabalável, fez com que ele restituísse tudo e em dobro, né? Deus restituiu tudo aquilo para ele. Então, a natureza é o que precede, né, o nosso sucesso. E outra coisa também, o líder inabalável, ele atrai discípulos constantes. Se tem uma coisa que eu aprendo muito com o Dan, é sobre ser constante. Às vezes, eu falo, pô, meu Deus, esse áudio aqui de 5 minutos, velho, pelo amor de Deus, né? Mas eu falo assim, velho, o cara é imparável, cara inabalável. Se tem uma característica que quando eu olho para Dan, isso aqui não é puxando a sardinha, não, é que de fato no meu dia a dia eu vivencio, é que o cara é inabalável, o cara é imparável. Então, isso me comove, né? Isso faz com que eu não seja um líder mediano. Eu tenho que estar, sabe? Eu tenho que estar no mesmo nível do meu líder, buscar, na verdade, o mesmo nível. Então, isso constrange. Tem algo também que eu vivi esse ano na palestra, foi até com o Gabi me convidou aí para
uma apresentação de negócio da Rinode. Eu já entendi a Rinode, né? Mas eu nunca, assim, me fecho para novos conhecimentos. E, pô, aprendi bastante ali naquela palestra. Foi de um contato de Evandro Viana. E ele falou assim, ele já era, acho que, duplo imperial, não lembro. O cara já estava no nível elevado, mas ele fazia exatamente o que ele motivava a equipe dele a fazer, que era o quê? Vender perfume. O cara saía para vender perfume. E o que ele fazia? Quando ele vendia perfume, ele tirava uma foto e colocava no grupo. Para quê? Para constranger os discípulos, para motivar eles, né? Então, eu refleti essa natureza. Se eu sou constante, eu tenho que refletir essa natureza para os meus discípulos, eu tenho que constrangê-los a eles estarem no nível mais elevado, né? E se, por exemplo, ele está achando que é difícil, eu identifico que aquele discípulo acha difícil ganhar, quando eu tenho que me motivar, não, eu tenho que ganhar alguém só para mostrar para ele que ele é capaz também. E aí eu tiro print de uma conversa de uma pessoa se quebrantando e mando no particular, então no grupo mesmo. Se eu estou percebendo que meus discípulos não estão indo para o culto, eu vou tirar uma foto, vou postar no grupo, né? Então eu tenho que constranger eles, eu tenho que motivar eles a falar, poxa, eu tô ou não tô nessa equipe, né? Então esse processo de liderança ele também atrai, né, os discípulos à natureza do líder. Então o líder que ganha vidas, os discípulos provavelmente também vão gerar multidões, né? Então o líder de sucesso constrange os discípulos que realizam uma entrega abaixo da média. Então, a visão do líder consolida a sua natureza. Um líder de grande visão e natureza de multiplicação atrai multidões, né? Então, é uma consolidação da visão do líder para um processo interno de mudança dele, a natureza do líder. Então, a visão com a natureza do líder gera um processo de multiplicação. E aí a gente tem um exemplo de Jacó, né, que eu falei aqui, que quando ele identificou essa necessidade de mudança na vida dele, foi o que precedeu, né, ali ele começar a refletir e, de fato, querer parar de ser usurpador. E ali Deus dá o nome dele de uma nação, né, Israel. Então, toda vez que a gente muda a nossa natureza, coisas grandes acontecem. E às vezes a gente não avança etapas na nossa vida justamente porque a nossa natureza ainda não sofreu um processo. E eu digo que nesse tempo, o tempo onde eu mais cresci foi nesse processo, vamos dizer, de desemprego. Foi um processo que, de fato, Deus me ensinou a ser forte. E algo que, em facilidades na minha vida, não me levaria a crescer. Eu tive que passar por um processo de mudança de natureza. Então, se hoje eu sou forte emocionalmente, eu posso ter discípulos fortes emocionalmente. Então, a natureza do discípulo, do líder, vai puxar a natureza dos discípulos, né? Então, domine os seus pensamentos e comande a sua vida. E isso é muito importante no processo aí de mudança de natureza. Amém, meu líder? Show de bola, Lucão. Muito bom mesmo. Passar para Jorlan aí para a gente poder finalizar. Mas tem uma parte aqui nesse livro, na página 67, uma frase que Henry Ford falou assim: podem destruir o meu negócio, minha indústria, tudo o que possuo, mas se eles deixarem as pessoas que trabalham comigo, voltarei a levantar todas as minhas empresas, porque esta é a minha natureza. Uau! Que tremendo isso, hein? Pode tirar todos os seus discípulos, eu vou continuar correndo atrás das pessoas. Sabe por quê? Porque eu tenho o caráter de Cristo. Essa é a natureza que a gente tem que ter, a natureza do sucesso, irmão. Eu sei que dói, desestimula, às vezes desmotivador, mas não pare, vale a pena continuar. Isso que o Lucão falou no final, achei bem interessante, a parte de a gente passar por esse processo de transformação, né, de mudança, se permitir como Jacó, né, ser desafiado, e a gente está dentro desse processo. Vai lá, Jorlan. Jorlan agora vai compartilhar, para a gente poder finalizar e orar, como obter
essa mudança que a gente está falando aqui na nossa natureza. Pronto, vamos lá. Shalom mais uma vez. E falar depois de Danilo, Iago e Lucas, vocês me deixam numa situação assim, rapaz. Mas glória a Deus. Eu creio que... Quem me dá aí mais 10 minutinhos só para concluir aí? Levanta a mão aí, por gentileza. Quem me dá 10 minutos aí? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, mais de uma hora. Meio-dia a gente termina aí. Vamos lá. É o seguinte, só para pegar o gancho aí que o Lucas falou, e quando eu estava escrevendo aqui, quero compartilhar isso aqui diante de todos. Eu escrevi o nome dos discípulos que eu tenho na célula, e em alguns outros nomes, porque eu ainda não tenho 12, eu coloquei um aspas para representar aquilo que eu quero que chegue até a minha equipe. E um desses nomes que eu coloquei foi Danilo. Por quê? Porque eu quero ter um líder na minha equipe como eu tenho como nosso líder. Que as características que Lucas trouxe, de fato, são aquilo que... O que é que a gente está fazendo aqui hoje? Eu botei essa camisa, Danilo, você falou da camisa no início, mas não foi de propósito. E aí depois você falando, olha o que está escrito na camisa. Treino fácil, guerra difícil. Treino difícil, guerra fácil. O que a gente está fazendo aqui é... Bora, bota essa camisa na geração aí, irmão. Bora. Corajoso vai ser assim agora. Eu pensei que estava escrito como diz aquele ditado árabe. Não. Mas então, deixa eu só botar a marcação que eu esqueci. Mas então, o que a gente está fazendo aqui todo domingo é treinando, velho, porque a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas e levar isso adiante para os nossos discípulos, 144, e imprimir essa natureza na vida da nossa equipe, da nossa geração, e cumprir, de fato, o propósito, né, que a gente veio para fazer. E Lucas trouxe aí muito bem, seguido de Iago, a importância da mudança da natureza, né? E de cara é uma evidência, acho que é muito clara, todo mundo pode falar isso. Quando a pessoa aceita Jesus, e é claro, é nítido, é uma evidência muito clara no comportamento dela, naquilo que ela faz. Então, a natureza dela ela é mudada por conta desse encontro, né? O nome da minha célula é Moed, e Moed significa lugar de encontro. E quando eu sempre falo isso, quando a gente tem um encontro com Deus, não somos mais os mesmos. É como um perfume, eu estou aqui, ó, fazendo a propaganda da Rinode aí, eu estou com esse perfume, eu sempre falo isso, quando a gente bota o perfume e abraça uma pessoa, aquele perfume fica impregnado em nós. A mesma coisa é quando a gente está em relacionamento com o Senhor. E isso a gente precisa, quando a gente se aproxima mais dele, o perfume dele, a essência dele, o caráter dele vai estar impregnado em nós. E isso é para a gente aqui como líder, mas é principalmente o intuito disso aqui. Eu sei que muita gente já sabe isso aqui que está falando. Só que a intenção é a gente representar, duplicar isso, né, na vida dos nossos discípulos e dos líderes que vamos formar. E como obter essa natureza? Para a gente caminhar aí, vou ser bastante breve. Como obter essa natureza, nessa mudança de natureza? Como eu já falei, é com o relacionamento com Jesus, né? Não tem outra forma. Nós vamos nos parecer mais com ele. Eu tenho um discípulo que foi nítida assim, o processo, quando ele decidiu, de fato, caminhar, quando ele decidiu ir para fazer a UV, e é nítido, e ele também compartilhou comigo, ele falou, depois que eu aceitei, de fato, ali decidi caminhar com o Senhor, eu leio a Bíblia, tenho esse relacionamento, eu sentia a minha natureza, algo que eu fazia no trânsito, às vezes eu brigava, eu já não falava mais, no trabalho, eu não discutia mais com as pessoas, eu tenho mais sabedoria, mais paciência no falar e tudo mais. E isso é o quê? É um fruto, é a consequência de um relacionamento com o Senhor, e é isso que a gente, de fato, precisa ter, né? E muita gente acha que isso é difícil, está impossível, está distante, e a gente tem que entender que isso já foi conquistado por nós, por Jesus na cruz, né? Ele conquistou tudo para nós, e isso está acessível para a gente, para nossos discípulos, para as pessoas que a gente está consolidando, está acompanhando, né? E eu anotei uma frase aqui, justamente isso: Jesus se tornou um homem e tornou nossa natureza, tomou a nossa natureza, a natureza que já tínhamos antes. Ele tomou a nossa natureza para que a gente pudesse, de fato, receber a natureza dele. E esse relacionamento, mais uma vez, ou melhor, essa mudança, essa transformação de natureza vem com relacionamento. E eu anotei aqui 3 tópicos. O que é que a pessoa precisa fazer para, de fato, ela receber essa natureza, né? É com relacionamento, mas ela precisa ter 3 características que são fundamentais.
Uma delas, até Gabriel falou aqui, Gabriel Leite, na oração aqui no momento inicial, que é, de fato, ter um coração ensinável, né? Ser humilde, reconhecer que, de fato, precisa de Deus. Isso é fundamental para entender que aquilo que ela faz, muitas vezes, não é aquilo que, de fato, Jesus faria. E essa é a pergunta para você entender se a sua natureza está alinhada com a de Deus, com a de Jesus. É você se perguntar, o que Jesus faria nesse lugar? Não é que é fácil, né? Não é fácil, mas pode se tornar simples se a gente deixar o nosso ego, nosso orgulho de lado e fazer aquilo que Jesus faria. Então, o primeiro é ser humilde e reconhecer que precisa de Deus. O segundo é estar disposto a ir à cruz, né? E oferecer a sua vida a Deus. Estar disposto a estar diante da cruz. E a terceira é ter fé, né? Que, de fato, Jesus já fez isso por você, pelos seus discípulos. Então, essas 3 características são fundamentais para que a gente possa receber essa natureza de Deus, né? De Jesus. Então, se a pessoa tiver essas 3 características, isso já tem tudo para que essa mudança de natureza ela seja evidente. Eu anotei uma frase aqui que Danilo falou na hora que ele estava falando, que é fundamental. Eu não sei se essa frase é dele ou enfim, mas ele falou o seguinte: a multiplicação vem quando a gente imprime o caráter de Cristo nas nossas vidas, né? Então, quando a gente fala de natureza, a gente remete aqui a caráter, comportamento. Então, a multiplicação que a gente busca, a multiplicação que a nossa geração, a nossa liderança busca, ela vai vir com a mudança de caráter nossa como líderes e a mudança de caráter dos nossos discípulos. Isso vai trazer o resultado, né? A consequência de uma liderança de sucesso, como o Lucas falou. Então, mas como, de fato, obter essa mudança, né? Através da revelação da cruz. Essa é a chave. A chave é essa. Se a gente tiver a revelação da cruz, nós obteremos essa mudança de uma forma inevitável. E lá em Gálatas, vou colocar aqui no bate-papo, só para a gente ganhar tempo. Aqui, ó, Gálatas 2:20. Olha o que é que fala aqui o apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora me fala aí, como é que era... Lucas falou sobre Jacó, né? Como é, o temperamento dele, o caráter. Como é que era? Ele passou por a transformação. E como era Paulo? Eu não posso julgar se era pior ou melhor, mas o cara era... barril, como a gente fala aqui. O cara era um perseguidor da igreja, de Cristo, enfim, dos seguidores de Jesus. E teve uma vida, assim, mudada da água para o vinho, depois de uma transformação. E o caráter também dele foi transformado depois desse encontro, né? E isso deve acontecer com nossos discípulos, né? Iago falou muito bem aí, tem pessoas que entram, tem 10 pessoas na nossa célula, e aí 5 tá no processo ali fazendo tudo direitinho, mas outros ainda não tiveram ali uma decisão de dar o passo seguinte, de fato se comprometer e se relacionar com o Senhor. Mas o nosso papel é não desistir e caminhar né, sempre nesse acompanhamento, nesse discipular, para que de fato esse caráter possa ser impresso na vida deles. E quando isso acontecer, não vai ser você que vai chamar ele para a célula, não vai ser você que vai falar dos compromissos que tem que ser feito. Por quê? Porque o caráter já está impresso, né? Isso aqui já foi muito, muito bem esclarecido por todos que falaram, que em alguns momentos tocaram nessa questão da natureza, e a gente pode identificar o quanto é importante. Todos aqui que falaram do caráter da natureza, porque essa é a chave, é a raiz que vai trazer a multiplicação. E quando a gente tem essa mudança de natureza, a gente reflete o Senhor, né? Reflete a vida de Cristo. E principalmente, no nosso caso aqui específico, a gente vai elevar o nosso nível de liderança e automaticamente ser exemplo, ter novas estratégias, ideias, inspirar pessoas. Então, que sejamos essas pessoas que têm a natureza transformada por Deus, não perfeitos, ninguém aqui é perfeito, mas a cada dia entendendo que precisamos parecer mais com Jesus a cada dia e ter essa pergunta sempre, todos os dias em mente, que está totalmente vinculado à natureza. Você identificar se de fato você está tendo um comportamento como Cristo faria. A pergunta é, como Jesus agiria nesse lugar? E eu já tive momentos em que eu
me fiz essa pergunta em momentos totalmente desafiadores, em que minha vontade era totalmente ao contrário, totalmente, 100% ao contrário do que a palavra, o que Jesus me direcionaria naquela situação. Só que eu decidi, é uma decisão, não é fácil, mas é uma decisão. Eu decidi, e não foi uma vez só, várias vezes, várias situações, decidi, de fato, obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar, né? E essa é a melhor decisão que a gente pode tomar. E tudo isso que a gente está aprendendo aqui é para a gente aplicar na nossa vida e nos nossos discípulos. E como é que a gente faz isso? Perseverando em oração e seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus e, de fato, ser parecido a cada dia mais com Ele. Essa é a nossa intenção. Então, para finalizar, para a gente imprimir o caráter de Jesus, o caráter de Cristo, que gera essa mudança, essa transformação, a gente precisa reconhecer isso. Às vezes estamos no automático e, às vezes, tá tudo normal, tá caminhando legal, mas provocar isso, né? E se fazer essa pergunta. Tem algo que eu preciso, que eu estou de repente direcionando de uma forma, mas não está dando resultado, é buscar novas formas de conduzir isso aí, ser humilde para reconhecer, não, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma direção. E 2, ir à cruz, né? Para colocar a vida diante de Deus na cruz, de Jesus na cruz, e ter fé que, de fato, Jesus já fez isso por nós, e não precisamos carregar essa carga. E, para fechar, algo interessante que eu vi aqui na página 73, quem está com o livro aí, a parte B aqui do texto, fala o seguinte, ele fala sobre a cruz, né, a crucificação, e aí na página 73 ele fala, este quadro de crucificação deve ser reproduzido claramente em cada um de nós para chegarmos a compreender que, naquela cruz, o Senhor absorveu toda a nossa iniquidade e toda a nossa maldição, destruindo-a de uma vez para sempre. Agora, olha essa parte agora. Quando recebemos essa revelação, acontece o milagre da troca. Então, é o que eu falei no começo. Quando a gente reconhece isso, o caráter de Cristo, ele troca conosco, né? O nosso vai para ele, o dele vem para nós. Mas uma coisa também que me chamou a atenção, ó, isto significa que o mal que somos, isso me chamou muita atenção. Ó, isso significa que o mal que somos é absorvido pelo poder de Deus. Aqui não fala, isto significa que o mal que fazemos. É um detalhe. Isto significa que o mal que somos. E isso, eu falei, Jesus, o mal que somos é muito mais profundo. E o que traz alegria é reconhecer o que Jesus fez, né? Por todo o mal que nós somos, reconhecer o que ele fez nos faz ter essa transformação de natureza. Deus toma essa natureza caracterizada pela rebelião e pecado e o leva sobre o corpo de seu filho Jesus. E, de fato, é isso que a gente tem que ter em mente e nosso coração e transbordar isso na vida das nossos discípulos e nas pessoas ao nosso redor. Que tenhamos a natureza de Cristo e vamos refletir a glória de Deus na vida das pessoas. Fui bem breve, eu acredito que você recebeu a palavra, foi abençoado. Deus abençoe você. Amém. A palma virtual é assim, ó. Vocês me surpreendem a cada semana, glória a Deus. Muito feliz por cada um aí que tem compartilhado uma experiência do livro, tem sido, assim, transformador, bastante rico. E eu fico extremamente, assim, regozijado por ver vocês crescendo, aprendendo, e a gente aqui nesse tempo aprendendo junto também. Vamos orar. Agora Deus colocou algo no meu coração. Lucas falou aí sobre a importância de sermos o exemplo. Gente, isso é chave em uma liderança. Não basta só falar, tem que viver aquilo que fala. Esse era o segredo da vida de Jesus. Falar, qualquer um fala. Na verdade, falar, os religiosos falavam muito, né? Sabiam tudo. Mas ele veio para falar e fazer. Isso patenteia muito uma liderança. E Jorlan falou sobre o ponto-chave de uma liderança, que é você
viver essa transformação, como também levar outras pessoas a passar por esse processo de transformação. E quem já viveu isso sabe o quanto que isso é regozijador, você participar do encontro e você ver uma pessoa ali passar por esse processo de transformação. E esse é o nosso papel como líder. A gente está na cruz e a gente conduz pessoas à cruz, porque a transformação só acontece através da cruz. Então, se a gente já está ali sendo lavado, né? Porque, como o Jornal falou, nós somos o mal, é por isso que a gente tem que ficar na cruz, lá recebendo sangue, mas a gente pode convidar outras pessoas para receber esse sangue também. E todo discípulo, gente, toda pessoa que Deus te colocar no seu caminho, pode ser um Jacó. Mas se passar pela sua liderança, vai ter que ser Israel. Porque junto, isso aqui que a gente está vivendo aqui é cruz, é transformação. É transformação. Sua célula é um momento de transformação. Pode entrar aqui todo pipinado, cheio de problema, mas vamos para a cruz junto. Vamos ser lavados pelo sangue junto. Só que desde quando a gente começou a estudar esse livro, Deus tem falado comigo muito forte sobre caráter. Porque é o caráter que a gente vai reproduzir nas pessoas. E hoje eu quero montar uma lista com você, de cada um aqui dizer um nome, para a gente montar essa lista. Eu vou pedir que Walter anote aí, para a gente, em algum outro momento, nós vamos orar por essa lista. Mas, o que é que você consegue identificar? Pode ser na sua vida, ou na sua liderança, ou pode não ser também, mas vamos montar essa lista de coisas que provém de uma pessoa que é mau caráter. Coisas que a gente comete, pecado, irresponsabilidade, vida dupla, infidelidade, tudo isso, aí como o João botou, a mentira. Vai colocando aí, Valtinho, mentira, o primeiro ponto, o que mais? Vai abrindo o áudio falando aí, por favor. Inveja? Pode ser. Dissimulado. Lembrar de Geazi. Geazi, você lembra dessa administração? Essa administração é muito, muito forte, forte demais. Defraudação. Defraudação. Vamos lá? Iago colocou aqui imoralidade no bate-papo. Moralidade. Moralidade, eu botei infidelidade também. Agora, para a gente não botar palavras iguais. Mentira, infidelidade, imoralidade, impolaridade. Boa. Omissão também, muito bom. Vamos lá, vamos montar 12 aí, Valdir. Tem quantos aí? 5, 6. Não, deixa eu te falar só as que eu consegui pegar aqui. Ó. Mentira, dissimulado, defraudação, imoralidade e bipolaridade. Tem 5. Quem puder ler no chat que eu estou no celular vai me ajudar, eu agradeço. Então, veja no bate-papo que é melhor para você. Inconstância. Alguém que já leu? Jacó? A história de Jacó? Arrogância. Vaidade. Tem 8. E mais. Sei que tudo isso é pecado. Mas vamos colocar pecado, que a gente abrange já de maneira geral, né? Irresponsabilidade também, pecado. Vamos chegar em 12, você sinaliza aí, Valdir. Estamos em 8. Como Isaú colocou Deus, não foi? E aí foi até o seu pai, colocou barba, que ele não tinha, o pai... Desonestidade, soberba. Quem não colocou nenhum aí, manda aí. Pra gente poder puxar. Orgulho. Tudo isso provém, são coisas que provém de alguém que é mau caráter. Ganância. Peito que a gente fechou.
Valtinho, olha o bate-papo aí e vê as palavras estão aí. Mas vamos orar para a gente poder finalizar. Feche seus olhos aí. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela tua revelação, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos chamado. Ser chamado pelo Senhor é um privilégio. Eu disse, Senhor, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Obrigado por fazer parte desses escolhidos. São discípulos de verdade, que têm o caráter do Senhor, que deseja ganhar vidas para ti, Pai. Que deseja, meu Deus, levar pessoas a terem a experiência com a cruz. Louvamos o teu nome, Deus, porque ninguém é como tu. Queremos te imitar aqui na terra. Use as nossas vidas nesta geração. Amém. Próxima semana a gente vai continuar. Falar sobre ganhar. Espero todos vocês, tá? Para a gente poder continuar. Beijão, só minha equipe fica aqui rapidinho, 2 minutos, prometo.